Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, aqui com vocês mais uma vez, dando prosseguimento à série que nós estamos fazendo sobre propostas econômicas para combater a coronacrise, com grandes nomes do pensamento estruturalista brasileiro, economistas que pensam o desenvolvimento, para tratar desse momento muito delicado que a economia brasileira está mal começando a vivenciar. Todo mundo sabe que a economia brasileira já não vinha bem, tem anos de crescimento plano, nenhum, praticamente nulo, isso depois da pior recessão de sua história. E para agravar tudo isso, veio a crise do coronavírus, que realmente vai provocar uma grande paralisia. Por causa disso, a gente então tem a preocupação de tentar a compilar, né, a opinião de grandes economistas do desenvolvimento, que agora, né, ironicamente, somos todos keynesianos, né, a frase da moda, né? Até mesmo os ortodoxos estão advogando políticas expansionistas, políticas de gasto público, até na mídia econômica isso começou a aparecer. Então, para consolidar tudo isso com quem realmente entende do assunto, estamos fazendo essa série com esses grandes nomes do pensamento estruturalista do Brasil. Antes de começar a apresentar o nosso novo convidado, eu queria passar uma recomendação muito breve, mas muito séria. Por favor, cidadão, cidadã que nos assiste nesse momento, fique na sua casa, não saia, não caia nessa ridícula campanha de fazer o Brasil voltar a funcionar, porque isso é de uma imprudência sem tamanho. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai acabar podendo pegar a doença, acabar podendo passar a doença para um parente seu, você vai contribuir para o contágio e a economia brasileira vai acabar parando pior ainda, por razões ainda piores, que é uma grande proliferação do vírus. Então, se contenha, fique na sua casa, contribua com o isolamento e contribua para que o Brasil possa passar por isso num menor prazo e não num maior prazo. O isolamento social vai paralisar a economia, sim, mas é melhor agora fazer isso do que depois ficar com ela parada por ter milhões de pessoas doentes por prazos ainda maiores. Mas vamos então começar a nossa entrevista. O entrevistado de hoje é o professor André Nassif. Ele é nossa terceira participação dele aqui no Revolução Industrial Brasileira. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e vai responder as nossas perguntas aí que nós vamos bater com todos os grandes nomes que vamos convidar aqui para essa série. Professor André Nassif, muito obrigado pela entrevista, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu queria começar perguntando, diante desse cenário macroeconômico brasileiro que já não vinha bem, né, e com o agravante do coronavírus, que efeitos, né, socioeconômicos vão ser verificados, né, na economia brasileira a partir de agora, tanto em termos de PIB, como em termos de emprego, em termos do lado da oferta, do lado da demanda? Qual a sua análise sobre esse novo Brasil que vem com essa grande coronacrise? Bom, boa tarde, Fausto. Eu agradeço mais uma vez o seu convite para participar, né, dessa entrevista, que eu acho que é num momento dramático, né, não só que o Brasil está vivendo e vai viver nos próximos meses, mas o mundo inteiro está vivendo essa situação tensa, vamos chamar assim, né, um adjetivo mais preciso, né, e é uma tensão que vai provavelmente perdurar, creio eu, né, sem ser muito pessimista, talvez para o restante do ano. Eu estou me referindo basicamente, né, à tensão com relação à questão sanitária, ou seja, sem falar, né, nas implicações econômicas, sociais, enfim, dessa crise, né, que já está sendo chamada de crise do coronavírus ou crise da Covid-19. Bom, eu queria tentar fazer de forma muito rápida, né, quadro da conjuntura econômica brasileira antes, vamos chamar assim, da, da certeza de que o coronavírus chegaria ao Brasil e correria ali risco de se alastrar, que é o que está acontecendo agora. Já ali por volta de dezembro, né, a gente tem que concluir que o crescimento da economia brasileira, ou melhor ainda, o processo de retomada da economia brasileira não tinha decolado. A gente não estava assistindo, na prática, nenhum processo de retomada, porque, efetivamente, veja só, o PIB brasileiro teve um crescimento real de 1,3% em 2017, novamente 1,3% em 2018, e 1,1% em 2019. Quer dizer, uma média de um pouquinho mais de 1%, né, no último triênio.
Isso, na verdade, na prática, quase que equivale a um crescimento zero, já que a taxa de crescimento da população brasileira é algo em torno de 0,8%, 0,9% ao ano. Ou seja, na verdade, a economia brasileira, na prática, ainda não tinha, entre aspas, saído da recessão, né? E o que ocorre é que a estratégia da política econômica, isso desde de Michel Temer, né? Isso aí não é uma estratégia, uma novidade do Paulo Guedes, mas a equipe econômica, desde o Temer, né, parte da qual, né, foi aproveitada pela equipe do Guedes no Ministério da Fazenda, né, que é uma equipe que tinha uma visão muito liberal, de economia do lado da oferta, etc., estava basicamente apostando todas as fichas de que a retomada ia vir, ou, né, como uma espécie de deus ex machina, né, do funcionamento dos mercados, ou, na melhor das hipóteses, como resultado da potência, da maior potência da política monetária. Vamos esperar que a política monetária, mais cedo ou mais tarde, vai surtir efeito. Na verdade, o fato é que mesmo a política monetária vinha sendo implementada de uma forma muito conservadora, porque a capacidade ociosa da economia se mantinha muito alta, a taxa de desemprego estava caindo, né, a passos muito lentos, o hiato do produto, né, dependendo da metodologia, né, ou seja, a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial, né, a máxima capacidade de produção do país, dependendo da metodologia, variava entre algo entre -4% e -6%, quer dizer, a gente estava, né, pelo menos 4% operando acima, né, do potencial da economia brasileira, o que significa que você estava operando a economia uma quantidade de recursos produtivos praticamente ociosa, em especial a força de trabalho, né? Então, eu tinha escrito um artigo no Valor, que foi publicado no dia 27 de fevereiro, né, que eu ainda tinha dúvida se, achando que a crise do coronavírus seria algo transitório, né, que pudesse só durar 2, 3 trimestres, né, e não que promovesse o estrago, né, que de fato vai promover a economia mundial. Essa hipótese era porque eu ainda não tinha lido uma série de trabalhos que vieram depois, não de economistas, mas dos epidemiologistas, em especial esse da equipe do Imperial College, que mudou toda a forma de lidar com essa questão. Então, nesse artigo do Valor, portanto, vamos chamar antes do coronavírus, eu já fazia uma crítica dizendo que, sem algum recurso que fosse de flexibilizar um pouco que fosse a política fiscal, tentando envidar esforços para redirecionar recursos públicos para ampliar um pouco os investimentos na infraestrutura, dificilmente a gente iria engatilhar a retomada e também criticava, né, a estimativa do mercado financeiro que previa, né, um crescimento esse ano de 2%. Ele diz, olha, na toada que a gente está indo, a gente não vai crescer mais de 1,5%. Isso na melhor das hipóteses, né? Enfim, quando vem a crise do coronavírus, que se torna de fato uma pandemia, ou seja, a questão se torna um problema sanitário global, todo esse cenário ele se desfaz, ou seja, agora a perspectiva é de você assistir, no caso mundial, um drama, e no caso do Brasil, talvez uma tragédia social, econômica social, econômica e sanitária. Isso a depender de como é que vai ser a resposta do governo, né? Primeiro, numa frente de resposta ao problema sanitário, problema de saúde, e, de outra parte, a resposta de políticas econômicas para lidar com a crise que já vai anunciar uma contração brutal, né, em 2020. André, detalhando um pouco mais aí os danos que se podem acontecer, assim, você concorda com essas previsões de queda muito acentuada do PIB para esse ano? E Sim. se possível também esboçar um pouco da sua previsão a respeito do desemprego como reflexo dessa contração? O que ocorre é o seguinte, interessante que o próprio mercado financeiro, nessas revisões, né, eu acho que a melhor revisão, né, do mercado financeiro foi crescimento zero. Não sei nem se o Banco Central já incorporou para esse ano. Mas o Já, Francisco Lopes, que é um economista da PUC, enfim,
trabalhou na época do Plano Real, um economista muito respeitado, né, um pouco mais ortodoxo. Ele hoje fez um artigo dizendo que pode ter uma contração, mas não muito violenta, enfim, certamente, provavelmente baseado em projeções matemáticas, enfim, ele publicou isso no Valor hoje. Eu, particularmente, não concordo, né, que a contração vai ser branda, ou mesmo, né, nessa hipótese do Chico Lopes, a crise vai ser transitória, né, por uma razão simples. Veja só, é muito difícil você fazer uma previsão, né, se a crise vai ser transitória, ou seja, portanto, se a gente teria uma recessão temporária e, portanto, a crise teria forma de U, ou seja, você tem uma contração, digamos, nos 2, 3 primeiros trimestres, já no final do ano a gente estaria, né, já ensaiando e gatilhando uma recuperação. Ou, se a recessão vai ser mais prolongada, ou seja, portanto, em forma de U, você tem uma contração, a economia vai de novo para o fundo do poço, e aí a gente ficaria aí 2020, parte de 2021, e só ensaiaria uma recuperação lá para final de 2021 ou 2022. Ainda pior das hipóteses é uma formato em L, ou seja, você cai sem prazo, né, para ensaiar qualquer recuperação. Isso com relação à economia mundial, não é só no Brasil, né? E qual dessas hipóteses talvez seja mais provável? Eu acho muito pouco provável que seja a primeira. Eu acho que a recessão global vai ser líquida e certa em 2020. Eu acho que dificilmente a gente ensaiaria uma recuperação mesmo em 2021, no início, pelo menos. E por que isso? Porque aí eu acho que a gente precisaria, os economistas, serem um pouco mais humildes e também se basearem um pouco no que os epidemiologistas estão falando, estão escrevendo e estão publicando, inclusive com modelos de projeções matemáticas sobre a questão do surto. O problema é o seguinte: depois desse estudo da Imperial College London, né, liderado por cerca de 10 ou 15 economistas, composto por uma equipe de 10 ou 15, epidemiologistas, liderado pelo professor Neil Ferguson, esse estudo ele tem sido também sujeito à discussão, a debate, mas é ele que tem dado, digamos assim, um norte sobre a questão da questão do vírus, do coronavírus. Ou seja, que é um vírus altamente infeccioso, que tem uma capacidade de disseminação em progressão exponencial, quer dizer, 1 contamina 2, contamina 4, contamina 8 e aumenta, portanto, de se alastrar. E a taxa de mortalidade, né, embora tenha se dito, para os mais idosos, né, ela é um pouco acima de 2% ou 3%. E a taxa de mortalidade total, talvez acima média, abaixo disso. Isso tudo depende muito de país para país. Por exemplo, a Itália já tendo uma taxa de mortalidade próxima a 10%. Eu acho que, se não me engano, Coreia do Sul teve uma taxa de mortalidade de 0,2% total. Então, isso depende de quê? Da resposta que os países dão à questão sanitária propriamente dita. Agora, o que isso tem a ver com o fato de se a recessão global, e a brasileira em particular, vai ser breve, média ou longa? É muito pouco provável que seja breve, mesmo a recuperação. Porque, nesse mesmo estudo, o professor Neil Ferguson, do Imperial College London, eles chamam a atenção para o fato de que uma vacina não sairá em menos de 12 meses. Essa seria a previsão mais otimista, mas pode levar até 18 meses. E, como ainda não está muito claro, por exemplo, se pode haver recrudescimento da epidemia, o que isso significa? Será que quem já foi infectado está completamente imunizado? Isso não tem uma resposta precisa para isso. E segundo, e quem não se infectou? Pode se infectar? Por exemplo, eu estou eu estou imaginando que a gente pode ter uma quarentena aí de 1 a 2 meses, e pode ser que no Brasil isso não seja necessário, não seja suficiente, né? Segundo, vamos imaginar, sendo otimista, eu gostaria de ser, e tendo esperança, que daqui a 3 meses a gente já está desacelerando e, que em agosto o efeito contágio tenha zerado, ou quase zerado, como na China, né?
A pergunta é, e quem não foi infectado? Por exemplo, eu tenho uma mãe que vai fazer 90 anos. Portanto, eu já estou planejando usar máscara o resto do ano até que saia uma vacina para protegê-la. Então, o que isso tem a ver com o impacto econômico? Tem a ver com o fato de que, se esse vírus recrudescer e voltar a contaminar, é verdade que talvez, se recrudescer e quem já foi infectado já tenha imunizado, talvez, né, o estrago fosse menor, porque aí os governos só teriam que lidar com aquela parcela menor da população que está contraindo o vírus pela primeira vez. Mas e se quem já foi infectado se infectar de novo? Isso significa que pode ter que ser necessário fazer outro período de confinamento. Isso não sou eu que estou falando, né? O professor economista da University of California, Los Angeles, fez um report semana passada para o Fed americano, dizendo que, se isso acontecer, pode ser que os Estados Unidos tenham que fazer outro confinamento, representando o confinamento total, que pode durar de 12 a 18 meses. Isso seria a hipótese mais catastrófica do ponto de vista sanitário. Ou seja, o que eu estou dizendo é, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o problema é saber, e é preciso que haja estudos mais precisos sobre a forma, né, digamos, de comportamento, digamos assim, epidemiológico do vírus, né? E aí isso é um assunto para nós, economistas, né, cientistas sociais, mais assunto para os bioquímicos, infectologistas, epidemiologistas e assim por diante, né? Então, a gente está aí com uma questão, ou seja, com um problemão, né, sanitário, econômico e social por resolver em aberto. Por isso é que isso representa uma tensão que talvez se estenda para o resto do ano e talvez a parte do ano que vem. Sim, é tristíssimo, exatamente por causa disso, do impacto que isso provoca, mesmo antes de começar a ver o problema na sua face real, dá na gente essa urgência, né, de advertir e advertir e advertir as pessoas de que colaborem, por favor, né? Sim. Que se mantenham dentro dos seus ambientes domésticos para evitar essa proliferação o quanto nós pudermos. Uhum. Mas retornando à entrevista, André, até agora o governo anunciou algumas medidas, né, para tentar compensar um pouco, né, o dano econômico que vem aí. Então, têm sido liberadas certas linhas de crédito, tem algum dinheiro novo na praça, certas antecipações de dinheiros que viriam, que são dinheiros líquidos e certos, por exemplo, o FGTS em 2 parcelas, e aí vem sendo antecipado para os formais. Existe agora esse programa, nós estamos gravando no dia 27 de março, esse programa que o Congresso Nacional, né, não o governo, o Congresso Nacional conseguiu acertar para ajuda aos informais num valor aí que supostamente chegará aos R$ 600 por indivíduo que consiga atender uma certa quantidade de critérios, que comprove a sua informalidade, sua vulnerabilidade socioeconômica. E diante disso, a pergunta que fica é, qual a sua avaliação a respeito disso? Isso é suficiente frente a um mundo que já está falando em gastar trilhões de dólares para reverter os impactos econômicos? Qual a sua opinião? Eu acho que não, porque, por exemplo, eu acho até que antes de falar na questão do que deveria ou poderia ser feito, é importante salientar que, ao contrário, por exemplo, do que tenta convencer o presidente, né, essa crise, ou seja, aparentemente o presidente estaria tentando fazer o que o governo do Reino Unido queria fazer no primeiro momento, e o que o governo italiano tentou fazer: liberaliza, deixa todo mundo livre e as escolas abertas e tal, deixa 80% da população se contaminar e adquirir imunidade. Primeiro, que isso não é resposta para a gente, nós não somos epidemiologistas. Segundo, o problema é que a velocidade de disseminação do vírus é tal que muita gente pode ser contaminada, ou seja, não só os grupos de risco, pode, né, colapsar os hospitais, ou seja, pode ter super demanda nos hospitais e pode morrer, mas também gente que está fora do grupo de risco pode alcançar, por exemplo, níveis de gravidade elevados. Você teria uma situação em que a crise econômica e social viria de qualquer forma.
Ou seja, essa crise é muito pouco provável que ela não desencadeasse uma crise econômica. Então, o problema é que talvez a crise econômica fosse até ainda mais grave se a resposta não for imediata na intensidade que ela requer, do que se já as medidas forem feitas com rapidez e na intensidade necessária. Então, o que é importante, né, é que, por isso que eu respondi para você, que eu acho que as medidas ainda são muito tímidas, porque esse tipo de crise é um tipo de crise em que não vai se tratar simplesmente de uma recessão, ou mesmo de uma depressão, como foi nos anos 30, que você teve um choque, né, financeiro, de bolsa, etc., e que afetou a expectativa e que a demanda contraiu. Ela contraiu, mas para onde ela foi, ela ficou. O problema é que aqui, tirando alguns setores essenciais que vão estar, né, mais ou menos, né, em ritmo, entre aspas, quase normal, que é o setor farmacêutico, de alimentos, bebidas, equipamentos médicos, o restante vai implicar não só uma contração brutal de demanda, que as pessoas vão ficar paradas, mas também de oferta. Então, as empresas não vão produzir, então, e vão paralisar. Então, isso significa que você tem que atuar em várias frentes, né? Então, isso tem, primeira frente, vamos chamar assim, que eu chamaria que seria a dimensão sanitária da crise. Ou seja, a prioridade é você evitar a mortalidade, é proteger vidas humanas, é, continuar ofertando recursos públicos no nível que for necessário para a rede do SUS, dos hospitais privados, para não faltar equipamentos médicos, para não faltar atendimento às vítimas, etc. Essa é a prioridade. Segundo, a segunda dimensão é a dimensão social, né, que vai surgir, que vai ser dramática com relação, né, aos efeitos da crise. Ou seja, veja só, a taxa de desemprego do Brasil chegou a mais de 12% numa crise, nessa última crise, que foi seríssima. Em 2 anos, teve uma contração acumulada de PIB de 9%, quase 9% em reais, em que a renda per capita, em 2 anos, caiu nessa magnitude. Ou seja, portanto, essa crise, se gerou um desemprego de 12%, essa crise vai gerar um desemprego de muito mais. Ou seja, só a parte formal pode ser que chegue a 20% se nada for feito, né? E os informais, né, eu vi um artigo do professor Naércio Nunes trabalhando com a hipótese, se os trabalhadores informais, e 25% deles ficarem desempregados, eu acho que vai ser muito mais, né? Muito mais do que isso. Ou seja, as pessoas, principalmente porque a parcela da informalidade no Brasil, da força de trabalho, bate 40%. Então, o governo precisa, a segunda frente, né, que seria contemplar a questão social, é oferecer renda mínima para toda essa gente, que se não bastasse já os que já estavam em situação de vulnerabilidade, já recebiam Bolsa Família, etc., mas também garantir renda mínima para essa parcela a que for, né, desempregada no setor informal, né? Enfim, eu acho até que o governo já fez avanço, mais do que o governo foi o Congresso, que ontem votou, é isso? Uma renda, né, para os informais de R$ 600, né? Mas temos um outro problema aí, o Fausto, que é o seguinte: eu acho que toda a questão agora é saber como que esse dinheiro vai chegar a essa gente, entende? Ou seja, então, essa crise, ela demanda planejamento, ela demanda antecipação, ela demanda rapidez, intensidade e coordenação. Por isso que é importante você ter uma liderança federal, né, que deixasse de lado, por exemplo, né, os embates entre esquerda, direita, política, e contemplasse a sociedade brasileira como um todo. Ou seja, e para isso, né, o governo federal deveria se coordenar com os estados, já que os estados coordenam com os municípios, para tentar lidar e fazer e mitigar, né, o máximo que seja possível os impactos dessa crise. Então, a terceira coisa, que ainda não foi feita, né, nós temos um outro problema aqui econômico, que é o seguinte, isso é uma questão basicamente minskiana, para citar o Hyman Minsky, que foi o grande economista keynesiano que atentou para isso. Ou seja, quando você tem uma crise, uma recessão, para evitar o risco de depressão, que ela se prolongue demasiadamente, o que vai acontecer? A contração de demanda, em geral, costuma ser brutal, como será essa próxima, que se avizinha,
de tal sorte que, nesse caso em particular, as empresas vão vender menos, porque vai ter menos demanda, as pessoas vão ficar confinadas em casa. Ao vender menos, elas vão receber menos, os fluxos de caixa vão desabar. Portanto, quem tem dívida com os bancos vai tender a ficar inadimplente. E, portanto, os bancos vão contrair, vão comprimir o crédito, se é que vão emprestar os bancos privados. Então, é preciso que o governo também atente que isso pode gerar um efeito cascata que pode levar a uma quebradeira generalizada de empresas que pode reverberar nos bancos. Talvez os grandes bancos não, porque eles estão bastante capitalizados, mas os pequenos, sim. Né? E quem vai mais sofrer, certamente, são exatamente as que mais impedem, são as micro, pequenas e médias empresas. Então, é preciso fazer o que os países envolvidos estão fazendo, a União Europeia já sinalizou isso, os Estados Unidos também já implementaram, inclusive já foi votado no Congresso, é de garantir, ou seja, você precisa ter o que o Minsky chamava de big government, ou seja, o Estado vai ter que atuar como comprador de última instância. Só que numa recessão, em geral, desencadeada por crise financeira, ele de fato compra, ele entra comprando, você fazendo investimento em infraestrutura, estrada, mas nesse caso, você vai ter que confinar a população. Então, o governo vai precisar atuar, entre aspas, como se estivesse comprando, principalmente das pequenas, micro, pequenas e médias empresas, em especial do setor de serviços, né, que são as empresas que serão mais afetadas, e, portanto, tentar propiciar um mínimo de fluxo de caixa para eles não se asfixiarem totalmente e não, ou seja, o efeito econômico não ser muito mais grave do que seria sem o governo atuar como comprador de última instância, o big government. Né? Enfim, e além disso, né, os bancos públicos, né, podem cumprir um papel. Né? E a questão ou seja, o BNDES, Caixa, Banco do Brasil, parece que já sinalizaram que vão suspender o serviço de dívida já contraída, ou seja, durante 3 meses, talvez prorrogável por alguma coisa a mais, né? E tentar dar oxigênio para essas empresas, ou seja, manter, né, o mínimo de produção que fosse possível, algum capital de giro, ou seja, tudo isso é para mitigar o impacto econômico e social. A questão é, quem é que vai financiar isso? Ou seja, numa crise em que o grau de incerteza aumenta, ou seja, está havendo pânico, ou seja, as bolsas do mundo inteiro caíram, né? A Bolsa de Valores do Brasil já está, ou seja, praticamente chegou a um piso de 70 mil pontos, Ibovespa, né? Ou seja, o apetite, ou seja, a aversão ao risco, né? Já foi para níveis estratosféricos no Brasil. Então, isso mostra, por exemplo, que, embora o Banco Central esteja jogando o juro para mais baixo, as taxas de longo prazo estão subindo, não param de subir, porque isso tudo tem a ver com o efeito pânico. Então, é muito pouco provável, a pergunta é, será que se o governo emitir dívida e vender, será que o setor privado vai estar disposto? Provavelmente sim, porque títulos do governo, em geral, são mais seguros. Dificilmente os governos quebram. Os governos podem, quando a dívida PIB, né, em situações normais, né, vai para níveis muito elevados que possa comprometer aumentar o grau de incerteza, isso pode gerar, digamos, aumento da expectativa de inflação, até que o governo per si não quebra. Né? Mas nesse caso extremo, não tem outra saída. Se o setor privado não estiver disposto a comprar, não tem outra saída senão o Banco Central emitir dinheiro, ou seja, chamado helicopter money, ou seja, dinheiro de helicóptero. Né? O que implica emissões de dinheiro, massiva de dinheiro. A questão é, mas isso não teria implicação, não poderia gerar inflação? É muito pouco provável, porque a gente está num caso extremo, basta deixar claro para a sociedade que isso vai ser uma atitude, um mecanismo temporário, e nessa situação extrema, eu não vejo particularmente risco de inflação no Brasil, muito pelo contrário, a demanda está caindo em ritmo muito maior do que a oferta. Então, na verdade, a expectativa é de deflação, tanto que ontem já saiu um estudo mostrando que a inflação do final desse ano pode até ficar abaixo do piso da meta. Então, não há nenhum risco, né? Ou seja, que nessa situação extrema, né, diversos economistas, inclusive ortodoxos, já estão aceitando, né, transitoriamente, que em casos extremos, se for necessário lançar a mão desse recurso de emissão monetária,
que se faça. Ou seja, portanto, entre aspas, dinheiro tem, porque o Estado é soberano. André, você acabou se antecipando à minha terceira pergunta, elencou uma série de propostas, né, que estão na mesa, né, para tentar reverter um pouco, né, desse cenário de tristeza que está se avizinhando com muita rapidez. Falou, obviamente, da renda mínima, falou, obviamente, das políticas de apoio, né, ao lado da oferta, que é necessário que o Estado entre como comprador de última instância, e chegou ao ponto que seria realmente aquele que é o limite do debate, né, que é a emissão monetária. A emissão monetária, e aí eu vou, já que você respondeu a terceira pergunta dentro da segunda, eu vou fazer uma nova terceira, aproveitando sua presença aqui com a gente. A emissão monetária, dentro da teoria econômica chamada de clássica, né, ela é responsável automática pelo aumento da inflação, ou seja, haveria um excesso de dinheiro no mercado, né, portanto ele perderia valor, por ter uma oferta maior de dinheiro do que a demanda por dinheiro, ele perderia valor, o que significa preços subindo, né? O poder aquisitivo do dinheiro diminuiria. Isso é o que diz a teoria clássica, né? Ocorre que, como você bem aponta, nós estamos num cenário de depressão de demanda, né? Portanto, obviamente, muito pouco consumo, portanto, preços já em queda, né? E, obviamente, se por acaso houvesse alguma pressão inflacionária da emissão monetária, ela, na verdade, talvez compensasse apenas, né, a perda de aumento, a baixa dos preços, né, que está vindo por aí. Isso é mais ou menos o que a gente depreende do que você comentou. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: existe já, tem aí 1 ano, 2 anos no debate econômico brasileiro, muito restrito ainda à imprensa especializada, o debate sobre a famosa MMT, a Modern Money Theory, né, Teoria Monetária Moderna, que basicamente é um conjunto de ideias que advoga isto. Diz basicamente que o Estado não tem como quebrar, né, não tem como acabar dinheiro, ou seja, ele sempre poderá emitir mais dinheiro porque, afinal, ele é o dono do dinheiro. Me corrija se eu estiver falando em termos muito elementares, mas o que diz a MMT, então, é que numa situação como essa se pode emitir. É impossível que o Estado chegue a um momento em que não lhe será possível entregar mais dinheiro, porque ele é a autoridade por cima do dinheiro. Você vê alguma chance de aplicação dos princípios da MMT dentro do caso brasileiro nesse momento? Bom, na verdade, o recurso, quando você eu agora acabei de defender a hipótese de que o Estado não tem outra saída nesse caso de tempo, se não emitir, porque o Estado não quebra, entre aspas, a rigor, na prática, eu estou me referindo implicitamente aos preceitos da MMT. Na verdade, a teoria clássica da moeda, que é chamada teoria quantitativa da moeda, que os economistas chamam de TQM, na versão clássica, ela já tinha sido violentamente criticada por Keynes, né, nos anos 20 e depois nos anos 30, né, porque o Keynes ele cria uma teoria em que a determinação dos juros, etc., depende basicamente de expectativa, ou seja, na verdade, os juros dependem da preferência pela liquidez do mercado, ou seja, o Keynes acentuava muito bem. O Banco Central, na melhor das hipóteses, ele pode determinar a taxa básica que ele fixa, de curtíssimo prazo. Mas as taxas longas, a de médio e de longo prazo, quem determina é o mercado, depende da preferência por liquidez. Até assim, né, que no Brasil, por exemplo, né, o Banco Central está reduzindo o juro, mas o mercado está o quê? Jogando o juro no alto. Né? Enfim, a teoria quantitativa da moeda ela foi, digamos assim, ressuscitada por Friedman, no final dos anos 50, né, quando ele escreveu um artigo clássico, né, Teoria Quantitativa da Moeda, um resgate, ou seja, restatement. Enfim, depois da teoria quantitativa e das teorias do Friedman, né, se criou essa convicção de que o papel, ou seja, qualquer expansão de moeda não teria nenhum efeito real, ou seja, ela tem efeito neutro, não gera nenhum efeito sobre o emprego, sobre o produto, mas só gera inflação, etc. E uma das razões por que isso deu, digamos assim, um espaço para a MMT se manifestar, a chamada teoria moderna, monetária moderna, foi que, com toda a política monetária de resposta, né, à crise pós-2008, nos Estados Unidos e depois na Europa, ou seja, em que os bancos centrais, né, compraram, né, trilhões e trilhões de títulos, portanto, o que implicou
na prática de emissão massiva de moeda na economia, a inflação praticamente não deu nenhum suspiro. Na verdade, os governos americano e europeu estavam suando a camisa para jogar a inflação para 2% ao ano. E se é que conseguiram, né? Os Estados Unidos quase estava conseguindo, mas a Europa isso não estava sendo obtido. E depois, recentemente, o André Lara Rezende, né, usou, né, as hipóteses da teoria monetária moderna, da MMT, para tentar mostrar que numa visão um pouquinho mais ortodoxa, o André, que uma nova teoria monetária estava por vir, né, teria que ser reconstruída, ou seja, essa teoria clássica da moeda que o Friedman ressuscitou, ela já foi jogada por lixo, porque ela já foi totalmente, né, ela perdeu totalmente a sua funcionalidade, seu prestígio, seu poder, né, de veracidade, de explicação, porque empiricamente, né, o que você teve foi emissão trilionária de moeda anual no mundo inteiro, em especial na Europa e Estados Unidos, e o efeito sobre a inflação foi praticamente nulo. Agora, a MMT, eu até costumo dizer, você não precisa muito recorrer à MMT para usar o poder de intervenção do Estado por parte da política fiscal e monetária em casos de recessão crônica, para evitar que as economias entrem em depressão. Basta você recorrer ao Keynes e ao Minsky. O que o Keynes mostra é que, se, por exemplo, a economia está muito abaixo do pleno emprego, com nível de ociosidade e desemprego muito alto, né, emissão monetária, política monetária, né, mais expansionista, dificilmente tudo mais constante, ou seja, a não ser que esteja outro efeito, outro fator que esteja pressionando o nível geral de preço para cima, né, dificilmente a política monetária expansionista, com situações de desemprego elevado, vão ter impacto sobre a inflação. Por uma razão simples, porque como as empresas estão vendendo pouco, né, elas estão com custos fixos médios muito altos. Quer dizer, então, o que as empresas mais querem é poder vender mais. Quando vende mais, a escala, em geral, aumenta e o custo cai. Então, não tem uma razão para que elas repassem, né, o impacto de políticas monetárias expansionistas sobre a demanda para preço. Né? Agora, a MMT, é preciso lembrar que mesmo, né, os seus defensores chamam a atenção de que, para que ela realmente funcione eficientemente, né, ou seja, não é só o governo não quebra, mas é preciso, né, não é verdade que eles não tenham uma preocupação com o aumento da dívida pública, eles têm, tanto que eles mostram que uma das condições é que a taxa de juros real, né, da economia seja pelo menos inferior à taxa de expansão do produto real. Ou seja, se a taxa de juros real for menor do que a taxa de crescimento do PIB real, né, você pode expandir moeda para lidar com situações de desemprego, para tentar dar maior estímulo à economia, que dificilmente você vai impactar, né, você vai segurar a solvência da dívida, justamente porque o governo, né, vai ter, digamos, um fluxo de recursos, a economia está crescendo mais, né, a uma taxa maior do que a taxa de serviço dessa dívida está sendo criada. Então, portanto, o governo vai ser capaz de conseguir garantir, digamos, um fluxo de arrecadação suficiente para manter a dívida solvente. Perfeitamente. Inclusive, um dos artigos do André Lara Rezende, dessa série que ele vem publicando, ele terminava justo dizendo isso. Se trata da solvência, ou seja, da continuidade da capacidade de pagamento da dívida do Estado e não de uma visão estática sobre o ter mais ou ter menos em relação à dívida no momento, né? É muito mais um filme do que uma fotografia, né? André, queria te agradecer muitíssimo, né, por essa entrevista, compartilhar com você toda essa apreensão, né, que tá aí tomando conta da sociedade mundial, né, mas aqui no Brasil, com todas as nossas precariedades, o nosso subdesenvolvimento crônico, toda essa irresponsabilidade, né, que vem sendo propagada aí pela internet. E além de te agradecer, enfim, deixar para você uma oportunidade de dizer umas últimas palavras para a gente encerrar essa sua nova entrevista aqui na Revolução Industrial Brasileira. Você fique à vontade aí para se despedir, fazer um último comentário. Bom, eu quero tomar emprestado as suas palavras iniciais e também pedir,
a quem nos ouve, a toda a população, de repassar esse meu pedido de que as pessoas fiquem em casa. Fiquem em casa, né? Ou seja, esperem, né, as determinações do pessoal da saúde, que são eles que entendem desse assunto muito mais do que a gente. Espere que realmente esse contágio, né, chegue ao pico, não sei quando vai ser isso, depois desacelere, zere, e usem máscara. Usem máscara. É importante isso, porque existe mesmo uma recomendação da OMS, né, de que não, a máscara é só para quem está infectado. Teve um artigo de um filósofo coreano, ele chamando, peraí, mas se fosse assim, os médicos não usariam máscara, né? E vejam, os médicos chineses que foram dar agora assistência na Itália, todos eles recomendaram aos governos duas coisas. Primeiro, para lidar com a questão sanitária, higienizem, né, as cidades, ou seja, com detetizantes, né, contra o vírus, e distribua máscara para a população. E não precisa, não há máscara cirúrgica no mercado, está em falta de demanda. Existe uma fórmula caseira. Teve um vídeo aí de uma chinesa que viralizou, não sei se, acho que todo mundo deve ter visto, né, que ela mostra, e o material é basicamente aquele lenço umedecido, eu uso até da marca Geriatex, que é aquele maior. Você dobra ele e corta os dois lados. Eu estou usando, inclusive dentro de casa, para proteger minha mãe, para evitar usar outra, que é quando eu vou para a rua, usar essas, ou seja, e ela pelo menos dá alguma proteção quando você vai ao mercado, quando você vai à farmácia, enfim, vamos esperar. E o professor Beluso, há poucos dias, deu uma entrevista para um site que ele disse o seguinte, olha, não é que eu seja otimista ou pessimista, a gente não precisa ser otimista, a gente tem que ter esperança. Eu gostei muito, né, quando ele falou, a gente ter esperança significa o quê? Porque a esperança ajuda a gente a levar para longe o medo. É claro que todo mundo tem medo nesse estado de tensão, né, mas com esperança, né, a gente precisa ter, né, deixar de lado o medo, fazer o que tem que ser feito, né, e ter esperança e positividade, ou seja, achar que as coisas de fato vão melhorar com relação a essa questão dessa ameaça invisível que esse vírus. É isso aí. Tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço, André Nassif, mais uma vez aqui com a gente, trazendo todo o seu axé aqui na Revolução Industrial Brasileira. Sempre bem-vindo, muito obrigado, André. Até a próxima aí, entrevista do grande André Nassif, da Universidade Federal Fluminense, aqui com a gente na Revolução Industrial Brasileira. Se inscreva aí no canal, fique em casa, não se meta a sair para a rua sem se proteger. Obrigado e até uma próxima.